Olá, já estamos ao vivo para mais uma live, ao vivo aqui nessa tarde de hoje pelo Instagram. Vou aguardar que algumas pessoas me falem aí como é que tá o áudio, como que tá o vídeo. O Vitor Costa, meu convidado, já entrou, já vou mandar o convite para ele e a gente já vai começar a nossa conversa. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Conectando. Poxa. Oi, Vitor! Oi, Elizabeth, tudo bem? E aí? Eu vou ficar Tudo de óculos porque eu não, bem? não enxergo de perto. Tá ótimo. Você fica muito bem Bom, de óculos. Tá ótimo assim, obrigado. muito bom. Ah, não. Gostei, muito bom. Melhor sei, né? Mas vamos fazer o que dá para fazer. Finalmente Mas estamos nos conhecendo, né? Porque foi um papinho rápido pelo telefone. sim, sim. Eu tenho eu tenho que falar, explicar um pouquinho aqui para as pessoas que entraram, né? Que já me seguem, já me conhecem. Muitos convidados seus vão participar também, né? Mas o Vitor é uma pessoa assim que eu ainda não conhecia, a gente não tinha conversado, né? Nunca nos encontramos pessoalmente, mas assistindo uma live do Jomar, da Mimulus, com o Vitor Costa, eu fiquei muito impressionada com o que ele estava falando sobre a arte da dança relacionado à parte terapêutica, ao corpo, à saúde, né? E a saúde física, a saúde mental, a saúde como um todo. E eu fiquei, assim, muito impressionada mesmo. Gostei muito da live. E naquele momento eu já pensei. Primeira coisa que eu pensei, não vejo a hora de fazer uma aula com o Vitor. Ah, tá convidadíssima. Naquele momento eu já fiquei, falei, nossa, eu preciso fazer uma aula de dança com ele. Como que pode uma pessoa ter uma visão e um domínio assim, né? Surpreendente. Eu gostei mesmo, de Muito verdade. E obrigado, muito depois, obrigado. imagina. E depois eu veio a ideia, né, de convidá-lo para a gente conversar. Vi que, né, você falou tão bem desse assunto que eu gosto muito e que é o meu trabalho, é o meu dia a dia hoje, né? Essa relação. Então, agradeço muitíssimo por ter aceito o convite. Foi muito bom, a gente conversou outro dia, né? A gente conversou antes, ficamos mais de uma hora falando sobre a live, mas também nos conhecemos um pouco mais, né? Mas finalmente estamos aqui para. Finalmente estamos aqui. Eu que agradeço o convite, Elizabeth. Assim, é um prazer estar aqui dividindo com você essas ideias, esse espaço. O pouco que a gente conversou foi bastante interessante, porque o seu trabalho tem muito a ver com o meu trabalho também. E aquela primeira questão que eu levantei, que eu falei, puxa, dentista, né? Mas o dente tem tudo a ver com o resto do corpo, né? Na verdade, Sim, estudando a embriologia, uma das primeiras coisas que nasce é a boca, né? Quando a sim, gente vai criando. Então, e depois, quando a gente nasce, o primeiro relacionamento que a gente tem é a boca com o peito da mãe ou com a mamadeira. Então, a boca é uma das coisas mais importantes que tem no corpo, na verdade, né? E esse, exatamente, e esse exatamente. tubo que começa na boca e termina na cloaca é um tubo mais importante do corpo, também um dos mais importantes, porque ele leva não só a alimentação, os nutrientes, mas também tudo o que a gente respira, o que a gente fala, as nossas emoções. Então tem a língua que também está sendo lá, que faz parte desse órgão. Então é uma ligação importantíssima. Eu acho que os trabalhos mais atuais de técnicas corporais, eles utilizam muito a boca, a língua, né? O abrir a boca, o falar. Então, o bebê, por exemplo, quando ele vê o peito da mãe, ele vai com a boca, ele fica lá olhando, né? Então ele tem toda aquela ação
da boca. Tudo que ele vê, ele quer pôr na boca. Então, a boca é muito importante. E aí, fazendo uma brincadeira, sabe qual era o meu apelido quando eu era adolescente? Boca. Ah, não é possível. É mesmo? É, De onde que é. vem esse apelido? Você Isso pode foi um. contar para nós? Posso. Foi um professor de inglês que eu tinha no colégio de estado que eu estudei, o colégio de estado, que era o professor Reinaldo Porchat. E naquela época os colégios de estado eram muito bons, né? Eu estou falando lá dos anos 70, que ainda a escola tinha uma qualidade bastante importante, não é mais como é hoje. E tinha um professor que ele falava, nossa, você tem uma boca gigante. Eu acho que ele estava com inveja, né? Porque ele tinha uma boquinha muito pequena. Olha E aí ele só. falava assim, eu vou te apelidar de Mister Mouth. Aí eu falei, pô, Mister Mouth. E pegou, sabe quando você odeia o apelido, aí pega, né? Aí depois eu É, virei na o hora. Boca, do Boca eu passei para Bush, e aí vai mudando, né? Então tem vários. Hoje em dia eu não tenho mais esse apelido, mas os meus amigos de adolescente ainda me chamam de Boca, né? Olha só, que interessante isso, porque a primeira impressão, né, que a gente vê, que a gente procura na pessoa, geralmente não é a boca, né? Mas olha a importância que isso tudo tem, de repente você é associado à grande importância do órgão, da entrada dessa cavidade, vamos falar assim, por onde entra a vida, né? E sai o que precisa sair também. E sai o que precisa sair. É um Exatamente. processo seletivo, é um É, local onde a gente consegue obter saúde, né, e se livrar de muitas coisas que poderiam estragar a nossa saúde, né? Eu acho que exatamente. essa relação assim com o corpo que você faz, né, como leigo, vamos falar assim, né, porque você não é nenhum dentista, não é nenhum Não, terapeuta específico, né? O seu olhar, ele completa exatamente aquilo que a gente precisa saber, né, dessa relação do todo. É assim que eu trabalho. Eu não trato a doença, eu trato a pessoa. Então, logo, eu não vou tratar o dente, eu vou tratar a pessoa. Existe é, ali um comprometimento, né, mental, inclusive, da posição dos dentes, porque o sangue que passa aqui na cavidade bucal é o mesmo sangue que passa no resto do corpo. E passa sangue é, dentro de cada dente, né? Então, não tem como a gente negar que isso é um órgão que está ligado à corrente sanguínea, que está ligado à corrente neurológica também. Como que eu vou negar que o dente faz parte do corpo? Ainda existem pessoas que pensam que dente é igual unha, né? Que você corta ali e pronto, acabou-se. Não é bem assim. agora Cabelo, me fala uma coisa, Elizabeth. É verdade que a raiz do dente ela tem assim, ela estende pelo corpo todo? E você, quando você trata o canal, é super perigoso de pegar uma inflamação nesse tratamento e uma infecção séria no organismo? Se a gente for pensar anatomicamente, assim, dente é composto de um mineral, que é a hidroxiapatita, que é diferente do osso. As pessoas confundem dente com osso. Dente não é osso. Na mandíbula, né? Vamos pensar no crânio, vamos pensar na caveira, para as pessoas aí imaginarem. Caveira tem os dentes lá, mas não tem gengiva. Se você tirar o dente, ainda fica uma parte óssea, fica a mandíbula, né? Osso é diferente. A ligação do dente ao osso é através do canal que vai dentro da raiz do dente. Nesse canal passa uma artéria, uma veia e um nervo. Essa ligação, né, que vai lá dentro da raiz, ela entra pelo osso e se liga à parte maior da corrente sanguínea. Passa pelo pulmão, pelo coração, porque as veias e as artérias elas vão se ramificando ao longo do corpo. Então, por exemplo, uma cárie, uma infecção no dente, ela atinge a sua corrente sanguínea e pode estar em qualquer parte. Inclusive, já Nossa, foram encontradas bactérias na placenta humana, né? Essas ó, bactérias da boca. da A gente boca. sabe que tem bactérias específicas do intestino, né? Da vagina, do ânus, da boca. E quando elas se deslocam de um lugar para o outro, elas provocam ali
no mínimo o que vai acontecer vai ser uma reação imunológica causando, por exemplo, uma doença autoimune, né? Hum. Então, se eu tenho uma infecção no dente, isso aí a medicina periodontal já explica há muitos anos, né? Desde a década de 70 já. Nós temos assim problemas cardíacos relacionados, problema de infertilidade, diabetes, câncer, Alzheimer, Parkinson. Já tem todos estudos assim comprovando cientificamente essa ligação, né? E problemas musculares e articulares também, né? Então, uma dor na perna, muitas vezes, a gente consegue resolver fazendo um tratamento odontológico. E Olha, vice-versa. que Às vezes, interessante, né? tratando um problema na perna, a gente consegue resolver uma dor de dente também. Isso Sem também con... acontece. Que bacana. Sem contar que também a posição do dente, se ele também não está, se eles estão em conflito um com o outro, também gera um conflito em todo o corpo, né? Também, né? Eu fiz, É. já recente agora, eu fiz 2 lives que explicaram muito bem a parte da musculatura, da relação da posição da musculatura, da posição da língua, da posição da articulação mandibular, né? Eu venho falando muito disso, porque doenças como ronco, apneia, problemas cardíacos, estão relacionados a problemas estruturais. Estrutural. É problema estrutural. A posição dos dentes na arcada, a oclusão, ela começa a ser definida lá na barriga da mãe. Porque os dentes Ó, já são formados a partir do 4º mês de gravidez. Então, o desenvolvimento da mandíbula vai vir junto com o desenvolvimento da coluna, por exemplo. A posição que amamenta vai interferir, né, na formação da coluna, da postura. Tudo isso então, vai vir então se refletir. uma criança que não passou por esse processo de amamentação, provavelmente ele vai ter bastante problemas de oclusão. Sim, esses problemas podem ser da posição, que a gente tem na nossa cultura o hábito de colocar o bebê deitado de lado, né? Isso é errado, porque já começa um desenvolvimento errado da mandíbula e da articulação aqui, e que deveria ser como? Deveria ser aumentado em pezinho. E também o desenvolvimento depende daquela sucção, né, do mamar. E quando é substituído pela mamadeira, isso também já se altera. E isso faz com que desenvolva também problemas ligados à parte mental e à parte emocional dessa pessoa. Gente, olha só. Então, Então, é bem mais eu importante do que eu havia imaginado, né? eu tô Eu lembro falando tudo quando isso porque tem a ver, né, com o que você vai eu fiz falar uma também. formação quando eu morava na Europa, em Body Mind Centering, que chama, a sigla é Sim, BMC. sim, E no sim. BMC, eles tem o curso, você faz o curso são vários cursos que você faz de anatomia, então você tem que entender tudo do sistema nervoso, Sabem linfático, sobre. Uhum. né? E então, nessa parte ainda do primeiro ano do bebê, que também a gente faz, quando a gente faz esse curso, a gente trabalha com bebês mesmo, né? Bebês ali que vem a mãe ou o pai com o bebê, e a gente analisava a relação do bebê com o pai e a mãe e o bebê sozinho, como se pegava o bebê, como tirava o bebê, e qual que era o processo que ele tinha que andar. E uma das coisas que eles falavam que assim, aquele processo de quando a criança nascia, pegar pelo pé, botar de ponta cabeça e a pessoa abrir, né, o bebê abrir a boca para chorar, para respirar, que é péssimo, porque ali vai justamente essa primeira abertura da mandíbula vai esmagar ali atrás do atlas, né? E ali já essa primeira articulação da cabeça e começa um processo todo errado de mastigação na abertura, quando o neném foi posto de ponta cabeça, né? Além disso, tomava um tapa, né? Exatamente. Ainda Nascia, tem isso. tomava um Ainda tapa tem e de isso, ponta ainda cabeça, né? apanha, né? Já começa É, apanhando, né? não tinha, por isso que tem que nascer chorando mesmo. Pois Agora, é, mas é muito finalizando a legal sua esse. pergunta, só para concluir, né? Hoje, por exemplo, eu faço odontologia integrativa. Então, eu trato o
paciente que me procura na odontologia e vice-versa, né, em relação à acupuntura, homeopatia, terapias florais e hipnose e várias outras terapias integrativas, né? Mas a posição dos dentes hoje e o mapa do que o problema odontológico me traz, ele me fala, inclusive, de características pessoais. Na personalidade. Ele me fala, por exemplo, características pessoais. Por exemplo, a pessoa tem um espaço maior entre o canino e o premolar. Se ela usou aparelho, aquilo ali me conta que ela arrependeu de ter usado o aparelho. Não é uma coisa da mentalidade dela, né? Do emocional dela só. É também uma coisa que está me contando sobre a vida dela, coisas que aconteceram sem a gente, muitas vezes, precisar conversar, né? O corpo me fala, o corpo me traz muita informação, e os dentes, a língua, a bochecha, toda essa cavidade, me dá detalhes dessa informação. Não é só informação, são detalhes. Então, muitas vezes, eu identifico ali a necessidade que a pessoa tem, naquele momento, de buscar movimento, de buscar uma outra terapia integrativa para associar no meu trabalho. Então, eu costumo indicar muito ao paciente que ele procure fazer uma aula de dança para que eu consiga ter um resultado melhor naquele tratamento que eu estou fazendo, que eu estou buscando para ele. Senão eu fico, às vezes, até limitada no resultado, sabe? Então, eu falo muito da dança, eu falo muito aqui nas lives que eu faço, porque é uma terapia que me ajuda muito no sucesso dos meus tratamentos hoje no meu consultório. Tanto na parte odontológica quanto na parte terapêutica da mente, do mental, do emocional, né, e do energético, porque eu busco o equilíbrio também do espiritual e do energético, né? E por Entendi. isso esse convite. Se apresente um pouco mais para você. O meu setor está mais na dança. Está mais na dança e, na verdade, assim, eu tenho trabalhado ultimamente, principalmente nessa época de pandemia, mas eu já vinha nesse processo. É um processo que eu venho passando por ele nos últimos 2 anos, que é assim, eu sou bailarino há muito tempo e trabalhei com vários tipos de dança, mas eu fiz uma formação também na Europa em gyrotonic e gyrokinesis, e essa formação, ela também ela serve, é uma técnica que foi criada por um bailarino, que é o Júlio Horvitz. O Júlio, ele dançava numa companhia em Nova York, né? E o Júlio, no determinado ponto da vida dele, ele se machucou, como quase todos os bailarinos de carreira, porque realmente você trabalhar numa companhia de dança e tendo que... é uma carga de trabalho violenta. Então, ele acabou se machucando, ele já fazia yoga, ele se dedicava ao yoga, então ele resolveu ir para umas ilhas e ficou 11 anos só mergulhado no yoga, estudando yoga e fazendo yoga. Ele já era um yogi, mas ele foi virando mais ainda. E aí ele voltou depois com uma técnica que se chamava Yoga for Dancers. E ele começou a ensinar, só que ele percebeu a dificuldade das pessoas em estar fazendo a técnica como ele tinha imaginado. Porque você imagina, ele mergulhou a fundo. E quando a gente fala em yoga, yoga não é você fazer uma aulinha por semana de yoga, né? O yoga é um estado de espírito, é um jeito de ser. É a sua vida, né? É uma sua vida, né? Então é como você vive, é uma religião, não é? Praticamente. Então, para ocidentalizar, vamos dizer, esse processo, ele acabou criando técnicas que foram possibilitando o público ocidental entender um pouco dessa linguagem, mas também ele ocidentalizou a maneira de ser feito. Então, na verdade, essa técnica dele é uma mistura do yoga, se tivesse que resumir, seria o yoga com as respirações de yoga, com várias posições do yoga, mas também ele tem muito da dança, né? Porque ele foi bailarino, então, da dança clássica, da dança contemporânea, e tem, por exemplo, tem alguns movimentos que é Martha Graham puro, é o movimento da Martha Graham. Eu não sei
se você conhece a Martha Graham, ela foi uma coreógrafa, foi uma criadora da dança moderna. E a Sim, Martha sim. Graham, ela foi assim a que trouxe, vamos dizer, essa tristeza um pouco, esse movimento mais interno da dança, por conta justamente da Segunda Guerra Mundial, né, que foi que ela Uhum. viveu essa parte, e também pela tristeza de ter perdido um filho. Né? Ah, Então veio isso eu uma não coisa assim de sabia. uma dor violenta. Então, por exemplo, aquela Olha, dor, né, que a gente sente a dor, na verdade, é na barriga, né? No intestino, a gente sente a dor ali, a coisa, a gente fala assim, eu tô com o coração apertado. Sim, o coração aperta, mas onde a gente sente a dor mesmo é a barriga. sim. O intestino, a gente tem nos intestinos a mesma quantidade de neurônios que um cachorro, que o cérebro de um cachorro. Né? Então, aquela primeira formação Inclusive, ali. Vitor, é, a produção de serotonina e muitos outros mediadores químicos, né, que nos dão prazer, nos trazem essas sensações, são produzidos quase 100% no intestino. O É chinês verdade. já fala do cérebro no intestino há mais de 5.000 anos, né? A medicina chinesa já explica isso pra gente. Então, certíssimo você falar essa coisa da barriga. É. Mas que coisa Mas forte aí, da Marta. aí voltando um pouco para o Gyrotonic, o Júlio ele criou essa aula de Yoga for Dancers, no começo que era para bailarinos mesmo, então Uhum. era já bastante difícil de fazer, porque era toda sentada no chão ou ajoelhado no chão. Né? Nossa. E também muita coisa deitado no chão, mas você imagina fazer uma barra de balé, por exemplo, deitado no chão. Né? Até existe essa técnica que chama-se barra terra, que é uma técnica que eu Uhum. estudei também com o Marcos Verzani quando ele estava no Brasil, e depois o Uhum. Marcos foi morar em Paris, eu fui lá atrás dele em Paris também, que realmente a aula dele é maravilhosa. Né? E, então o Júlio ele ocidentalizou no sentido que, por exemplo, quando você faz o yoga, você fica muito tempo numa posição. Isso para os Uhum. ocidentais que não estão acostumados com esse movimento interno, com a respiração e como que ele vai se manter naquela posição, ele não consegue, muita gente se machuca. Eu tenho relatos de alunos que falam, Aconteceu eu estou com uma comigo. dor no meu ombro porque eu fiquei na posição do yoga, eu estou com não sei o que, minha perna, que eu fiquei muito tempo lá naquela posição. Na Aconteceu verdade, comigo, é. é, então, Eu e na verdade, pratiquei 1 ano e meio e larguei. é, então o Júlio ele teve uma grande sacação que é não ficar na posição, de você fazer o movimento, um vai e vem, trabalhando com respirações, quase respirações do yoga, passando pelas posições do yoga, mas como uma passagem, como um filme, não como uma foto. Né? Apesar de que seria uma heresia que eu dizer que a posição do yoga eles estão parados, porque eles não estão, existe todo um movimento interno, né? Principalmente de respiração. Mas, de qualquer forma, em termos muscular, né, existe uma coisa de o músculo não aguentar tanto tempo aquela ação de estar segurando. E mais atual ainda é o mundo das fáscias. Então, hoje eu faço parte, eu sou um fascia fitness trainer, estou seguindo, estudando muito com a turma da Universidade da Fáscia, que é dirigido pelo Johannes e pela Denise. Então, é um curso bárbaro, o pessoal tem que entrar, gente, porque assim, a fáscia está para o corpo, assim como a física quântica. Então, eu vou explicar mais ou menos. Se a gente pegar aquele método antigo da explicação do esqueleto, da biomecânica, então o músculo, essa é uma física newtoniana. É uma física que vai baseado em alavancas e forças. Então, nós estamos falando Uhum. numa física lá, um pouquinho depois da Idade Média. Né? Uma física antiga. Uhum. As fáscias, elas são tecidos que recobrem todo o seu corpo, os seus órgãos. Então a gente tem a fáscia superficial, a gente tem a pele, camada de gordura, aí vem a fáscia superficial, tem outra camada de gordura, quer dizer, as fáscias superficiais, né? Porque não é uma só, elas deslizam entre si. E aí Uhum. vocês têm as fáscias profundas. As fáscias profundas, elas vão fazer um envelope dos músculos.
Mas os músculos, eles são fibras musculares. Então, você tem o endomísio, o perinísio, né? Então, essas fáscias também elas vão envolver dentro dessas fibras. Né? E também essas fáscias elas envolvem os órgãos, todos os órgãos do corpo. Então, para dar uma ideia, se você pensar, o que seria uma fáscia? Abre uma laranja no meio, olha, você vai olhar os gomos. Aquela parte branquinha que separa os gomos são as fáscias. E se você pegar uma mexerica, por exemplo, que você vai abrindo cada gominho da mexerica, você vai ver que tem uma fasciazinha pequena. Ela é revestida também de fáscia, então esse envelope. Só que as fáscias, um tempo atrás, e faz pouco tempo, os médicos, os cientistas, os pesquisadores, os estudiosos do corpo, quando eles iam dissecar um corpo, a primeira coisa que eles jogavam fora eram esses tecidos, já para ver o músculo. Então eles não tinham a dimensão e a importância desses tecidos. Só que hoje, e eu estou dizendo hoje, isso é bem recente. Esses estudos vêm de coisas assim de 2007, 2008, que aconteceu na Alemanha. Né? O pessoal do Rolfing já trabalha com fáscias há muito tempo. Eu ia perguntar se era do Rolfing. Não, vem do Rolfing, Mas eles perceberam que você pode imobilizar a fáscia, e aí que entra essa fáscia fitness, através do movimento, através de exercícios. Né? Então, por exemplo, a fáscia, eles têm o pessoal da fáscia, eles não têm mais a leitura de compartimentos. Essa história da gente dividir o corpo em ossos, músculos, veias, aparelho nervoso, isso não é como na verdade o corpo funciona. Se a gente for voltar para a embriologia, a gente tem 3 tipos de tecido, que é a mesoderme, ectoderme e endoderme. E esses 3 tecidos eles vão se invaginar, vão se misturar e vão transformar. Né? Então a gente tem, cada tecido vai ser responsável por determinados órgãos e por determinados... Então, por exemplo, você pega o ectoderma, vai formar o sistema nervoso, né? Você pega o mesoderma e vai formar boa parte da musculatura dos tecidos conjuntivos. E, na verdade, o que o pessoal da fáscia vê, eles veem tudo como fáscias. Então, o dente também é fáscia. Isso que eu ia falar. Você entende? Mas o nós dente temos é fácil. também um tecido por exemplo, entre a gengiva, que é um tecido conjuntivo, e o tecido ósseo, nós temos o periósteo. O periósteo na gengiva, ele fala muita coisa para a gente. Além disso, entre o dente e o osso, a gente tem um ligamento periodontal. Ali existe uma ligação da propriocepção. O cérebro entende qual que é a força que você tem que fazer para mastigar um alimento, por exemplo. Exatamente. O cérebro entende qual que é a posição que você vai colocar a mandíbula por causa disso. No implante, por exemplo, um implante que substitui a raiz do dente, a gente não tem isso. Então, existem milhares de problemas hoje que eu recebo no consultório, né, relacionados aos implantes, porque eles geram, inclusive, disfunções mentais. Disfunções de articulação, disfunções musculares, por causa dessa falta dessa ligação. Não existe uma informação que tem alguma coisa ali. Olha entendeu? Só. Porque, na verdade, boa parte dos mecanorreceptores, né, que é o de Ruffini, o de Golgi, né, o de Pacini, eles estão, muitos deles, nas fáscias. Então, a gente tem esses receptores que vão dar informação para o sistema nervoso central, que vai lá para o córtex ou para o cerebelo, depende se é automático ou se não é, né? E aí vai ter essa coisa. Então, eu estou voltando ali para o mundo das fáscias, porque o que acontece é que está tudo interligado. Não tem essa separação como a gente imagina. Então, vamos imaginar que é realmente como a fruta, que é tudo uma coisa só. Então, a gente está trabalhando um osso, a gente está trabalhando... Inclusive, a gente também tem o periósteo do osso ali, né? Que tá envolvendo, que é outra fáscia. Outra fáscia. É outra fáscia. E dentro do osso a gente também tem, porque dentro do osso se produz sangue, se produz o glóbulo vermelho. Então você também tem. Né? Então, esse mundo... Então, por exemplo, tem uma pesquisa que eles fizeram, eles pegaram
um paciente e mediram com ultrassom qual era o grau de flexão que ele tinha nas vértebras do pescoço, né? E aí tiraram esse indivíduo e fizeram uma massagem na sola do pé dele. E depois colocaram de novo no ultrassom e mediram novamente. Ele tinha ganhado 4 graus de flexão, com uma massagem de 5 minutos, 2 minutos e meio em cada pé. Uma Né? reflexologia podal, né? Totalmente. Então, o que explicaria a fáscia hoje em dia não é a física newtoniana. O que explicaria a fáscia hoje em dia seria a física quântica. É que você está aqui e está lá ao mesmo tempo. E você está em vários lugares. Então, a fáscia é assim, vamos dizer que é o universo. Hoje em dia eu vejo, realmente é fascinante o mundo da fáscia. Porque, e também os estudos hoje em dia apontam que 70% ou mais das dores que a gente tem no corpo estão nas fáscias. Está na fáscia. Tá? Por isso é tão difícil detectar em exames algumas doenças como a fibromialgia, por exemplo. Exatamente. A fibromialgia faz parte dessa parte. Agora, o que acontece? A fáscia são tecidos que eles têm camadas diferentes, que eles deslizam entre si em direções diferentes. Então, existe uma matriz extracelular entre esses tecidos, aonde a gente tem células ali que vão produzir ácido hialurônico, vão produzir colágeno e elastina. Então, muita gente fica aplicando ácido hialurônico na face para tentar reativar o colágeno, mas, na verdade, essa produção, ela vem a partir de estímulo mecânico. Então, uma massagem ou uma movimentação, ela vai, de novo, trazer para o seu corpo uma maior produção de colágeno e de elastina, dando de volta a elasticidade que você tinha quando era mais jovem. Então, esse trabalho é muito importante, muito importante. E o Júlio, voltando lá para o Gyrotonic, o Júlio, ele foi um visionário, porque o jeito que ele trabalha o corpo é totalmente facial. Né? Então, essa história de você não ficar parado numa posição, porque quando você está parado numa posição, você vai para os tecidos que hoje em dia que eles não chamam mais de músculos, mas eles chamam de tecidos miofaciais. Né? Então, esses tecidos miofaciais, eles recebem uma carga violenta. Né? Então, quando você está numa posição estática. E o que o tecido precisa é de deslizar. Ele precisa dançar. Ele precisa dançar entre si. Né? E outra coisa que é importante, por exemplo, há estudos sobre o canguru. O canguru, por exemplo, ele salta, cada salto do canguru, ele atinge 13 metros. Né? Nós não estamos falando em 13 metros. 13 metros? 13 metros. Isso. Tem casa que não tem 13 metros. Tem barco que não tem 13 metros. Né? Estou tentando imaginar aqui um canguru. E assim, não é que ele dá um salto. Ele salta e vai andando. Salto, salto, salto. Cada salto dele tem 13 metros. Né? Então, a princípio, os cientistas falam assim, não, nossa, ele deve ter uma quantidade de tecidos miofaciais impressionante, né, para aguentar a pular nessa distância. E para dar esse impulso, né? E aí, quando eles começaram a estudar os tecidos, eles viram que não. Que ele tinha a mesma quantidade, que o canguru tem a mesma quantidade de tecidos musculares de um coala. Um bichinho pequeno. Olha. Então, aonde está essa força? Né? Então, o que eles perceberam? Que, na verdade, se você pegar a perna de um canguru, principalmente a perna de trás dele, né? Ele tem mais ou menos 1 metro a 1,5 metros de tendão. O tendão de Aquiles do canguru é gigantesco.
Então, aquele tendão, e o tendão é fáscia, né? É uma fáscia menos elástica, ela tem uma outra viscosidade, um outro tipo de textura, mas é uma fáscia. As fáscias planas, elas funcionam em várias vias. Vamos imaginar viadutos. Então você tem o viaduto de cima, de baixo e tal, os carros vão passando, então eles estão indo, né? Chegou nos viadutos. As fáscias trabalham assim. E elas têm que estar deslizando entre si, e se elas colarem, se elas se desidratarem e colarem, então para de produzir colágeno, para de fazer, e aquilo vira um epicentro de tensão. Aquele epicentro de tensão, todo o movimento que você fizer do seu corpo vai convergir para aquele ponto. Então a pessoa fala assim, ai, nossa, tudo que eu faço me dói o joelho. Ai, não, me dói o joelho. Ai, tá. E na verdade, ali provavelmente, ela tem alguma estrutura próximo ou em outra parte do corpo que está colada, que forma um epicentro de tensão, e as forças, em vez de migrarem, passarem elas vão acabar indo para aquele foco de tensão. Então, fica uma coisa burocrática. A burocracia do corpo está aí. Entende? A burocracia do movimento. Porque se a gente tem vários epicentros de tensão, cada ponto daquele, a força tem que passar por ali. Para chegar num tendão. Né? Porque o tendão, o que acontece? O tendão já é um tecido que as linhas vão se organizar na mesma direção. Então, as linhas são longitudinais. Né? Então, se você tem no seu corpo uma dispersão, então você vai, para chegar da minha cabeça, a ação da gravidade, a força da gravidade que entra pelo meu corpo e vai até os meus pés, e sai do chão, e sobe pelo meu corpo e vai até a cabeça, esse vai e vem, né? Se for um corpo cheio de epicentros de tensão, vai ter que passar por esses pontos burocráticos. Então, é assim, vou ter que passar pela primeira via, segunda via, terceira via, quarta via, quinta via, tem que passar pelo Congresso, pelo governo, pela aprovação, pelo naná, e aí não sai o salário família que tem que chegar na ponta, o auxílio emergencial que as empresas estão quebrando. Dá para entender? Um país que tudo funciona que nem a Alemanha, imediatamente vai, funciona. Com né? certeza. Com pragmatismo. Agora todo mundo entendeu, né? Deu para entender, né? Assim, só chegando como tem. Então, desburocratizar o corpo seria a gente conseguir se livrar desses epicentros de tensão. Nossa. Né? E aí você vai vendo que, você, basta, é que hoje não dá mais para fazer isso, né? Mas quando puder novamente, sentem numa praia e observe as pessoas andarem. De observar essas pessoas andarem para lá e para cá, você vai ver que uma manca de um jeito, outra manca do outro, outra faz não sei o quê, o joelho tá assim, a outra perna tá assim, o corpo tá... Aí você começa, de longe, identificar os epicentros de tensão daquela pessoa. Né? Você fala, nossa, coitada dessa pessoa, né? Eu nunca me esqueço uma vez, sabe aquele dia que você acorda e você tá assim, que parece que você tá dentro do box de um chuveiro, que tá tudo embaçado, então você não consegue enxergar na frente, e aí tá assim no seu dia. Eu tava assim no meu dia, não conseguia nem olhar para frente, eu tava dentro do meu carro, parado num farol, né? Esperando os pedestres atravessarem, aí passando aqueles corpos lá que eu nem olhava, não me chamava atenção, né? De repente, passa um par de pernas desenvolto, andando, eu vou subindo o meu olhar, eu vou vendo aquele corpo desenvolto, eu falo, gente, que corpo maravilhoso. Aí eu olho para a cara da pessoa e falo, eu conheço, esse é o bailarino, é o Zeta, eu conheço esse cara, o bailarino contemporâneo maravilhoso. Aí você vê, né, aqueles corpos comuns que não estão trabalhados, que não tem uma, vai dizer assim, um cuidado mais especial com esses tecidos, eles são corpos que estão sofridos. Ao se movimentarem, tem todo um sofrimento enorme para carregar. É um fardo. Né? Porque, puxa, eu tenho que subir meu braço, mas o meu cotovelo não consegue mais subir porque o meu ombro está machucado. E assim vai. Né? E fica quase um saco de batata já, né? Exatamente. Rolando rua fora, né? Exatamente. Está sendo levado, você não vê tônus, você não vê
aquela disposição, você nem entende como que aquela pessoa está tendo vontade de viver, né? Porque a impressão que dá é que Exato. ela quer simplesmente ficar sentada ali e não fazer mais nada. É porque é um fardo, né? Não é gostoso. O movimento para essa pessoa não é gostoso. Eu São vejo tantas o meu cargas, neto, né? é, o meu neto tem 4 anos de idade, vai fazer 5 agora, né? E ele se movimentando é a coisa mais deliciosa do planeta, porque quando ele se mexe, ele vai todo molinho, não tem um epicentro de tensão no corpo dele, nada, né? Então, se ele está lá no playground, ele cai, ele faz a coisa assim, é um tombo tão gostoso com o chão, a relação é tão boa com o chão, que ele nem chora, ele levanta e sai andando, correndo, rindo, né? Uhum, Então, a uhum, gente já foi assim. O nosso é, corpo já passou por isso, né? uhum, E esse fato a gente tem que conseguir resgatar, né, na verdade, para ir para o caixão com uma qualidade boa, né? E como eu digo assim, eu quero ir andando para o caixão. Olha, Esse é o meu objetivo de vida, ir andando para o acho que caixão. Ninguém me leva. Eu chego lá e tal, cabe direitinho, numa boa, né? se bobear vai Porque dançando, né, Vitor? vai Vai chegar saber, né? dançando no caixão, vai ser melhor ainda. Fechar com chave de ouro, assim, ser aplaudido. Vai Imagina. saber, né? É. Mas Mas aí, assim, o que que vamos pensar na dança aqui. Eu quero aproveitar, né, do seu conhecimento, que eu já sei que são, né, que é muito amplo aí, mas como eu sou uma praticante inicial, né, tem pouco tempo que eu faço, tem 2 anos, pouco mais que isso, eu percebo todos esses benefícios dentro disso que você está falando, né? Eu estou exagerando ou é isso mesmo, Vitor? não, tem isso mesmo. O corpo, a dança, ela tem o seu lado artístico, é uma expressão artística, mas é sobretudo uma expressão corporal, né? Uhum, É uma linguagem corporal. Então, uhum, quando você está se movimentando, e se for uma dança que segue uma técnica apropriada, essa uhum. dança vai mudar muito o seu corpo. Eu conto a história de um aluno que eu tive, eu não vou citar nomes porque é uma história delicada, tá? Esse aluno era na época que eu trabalhava com consciência corporal, eu trabalhei também com o Klaus Uhum, Viana, né? Eu uhum, fui discípulo do Klaus Viana, depois eu trabalhei na escola do Ivaldo Bertazzo, né? uhum, Que também que é um super conhecedor do corpo e tem dentro dessa área da consciência do corpo e das cadeias musculares da Godelieve, né? uhum. Bom, esse processo de você ir entrando e consciência do corpo é um processo que mexe profundamente com o corpo das pessoas. Então, eu vou te dar o exemplo desse aluno, porque ele é um aluno, ele veio fazer um workshop comigo de consciência corporal no final de semana. Era um grupo, tinha umas 12 pessoas, assim, eu acho que umas 8 mulheres ou 10 mulheres e 2 homens, né? Como sempre, as É mulheres estão em sempre assim? maioria. Sempre assim. E, e aí, era um curso extenso, então a gente tinha 6 horas de curso, então deu um intervalo. Vamos todo mundo tomar um café, vamos ali na padaria da esquina tomar um café. Uhum. E essa pessoa, ele já chegou, eu já percebi que ele era tímido, porque sabe aquele dia ensolarado? Que você fala assim, tá? Ele chegou com uma camisa toda fechada até em cima, com uma Nossa, calça social dura pra caramba, pra fazer aula de dança, e com guarda-chuva nossa. embaixo do braço. Assim, bem duro. Ele parecia um militar andando, ele ia pro lado assim, pro outro, durinho, assim, mas ele não conseguia nem mexer o pescoço, né? Bom, ele fez Além de tenso, né? De milhares de pontos de tensões, né? Pois é, além disso, ele não tinha a menor consciência do corpo dele. Eu falava, mexe a cabeça, ele mexia a bacia, mexe o pé, ele mexia a perna, mexe o rosto, ele mexia a mão. Era uma coisa assim que parecia que as mensagens neurológicas não chegavam, né, nele. E um rapaz extremamente tímido, mas muito tímido, né? Bom, aí a gente foi sair para tomar o café, ele pega o guarda-chuva dele e sai andando pro outro lado. Aí uma menina bem despachada do grupo falou: Ó, fulano, você está indo para onde? Aí, voltou e veio andando junto com a gente. Como
Como assim? Aí a gente percebeu, nossa, cara estranho, né? Mas na verdade, engenheiro, ele é uma pessoa muito tímida. Ele era uma pessoa muito tímida. Muito tímida, assim. E muito tímida com o corpo. Cheio de restrições com o corpo. Então ele começou, era uma aula que a gente tinha essa parte da consciência do corpo. Aí eu também dava aula de danças de roda. Então eu dava dança celta, dança grega, ciranda cirandinha, e várias coisas, que eram danças fáceis, gostosas, danças circulares, né, para ter também esse círculo de estar todo mundo fazendo junto. E ele foi Muito entrando, foi gostando. terapêuticos. Uhum. E ele foi gostando, porque também uma coisa que é importante dizer, também nos tecidos faciais, o ritmo é muito importante. A música é muito importante. Então, por exemplo, existem estudos sobre a valsa, que a valsa é um ótimo ritmo, por exemplo, para quem tem Alzheimer, ou para quem tem Parkinson, de você conseguir, através do ritmo da valsa, de ir resgatando a concentração dessa pessoa. Tá? Mas voltando, depois esse rapaz ele foi fazer tango. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho científico, né? Que esse ano passado teve um estudo publicado mostrando e comprovando que a prevenção de Alzheimer, Parkinson, Alzheimer, todas essas doenças neurológicas, ela é muito maior com a dança do que com qualquer outra técnica, qualquer outro exercício, até mesmo fazer palavras cruzadas, como você acreditava, né? Que aprender um instrumento, uma música, vai prevenir essas doenças. Mas, assim, foi disparado o resultado da relação da dança com a prevenção dessas doenças, sabe? Isso foi um artigo publicado ano passado. Que bacana, né? Tá vendo? Tem super a ver. Mas dá para entender, né, Elizabeth? Se a gente pegar, por exemplo, um copo d'água, botar do lado de uma caixa de som, e você ligar o som, aquela água vai mexer. Ela vai vibrar. Né? Se o nosso corpo é praticamente 70% do corpo, 80% é água, né? Não tem como essas células não vibrarem quando você está escutando o ritmo. Eu falo isso muito para os meus alunos. Tentem dançar a partir do ritmo interno de vocês. Deixa esse ritmo entrar na célula de vocês. Para que ele vibre a célula de vocês. Não fica mexendo o corpo à toa. Né? Um corpo que a gente faz sem estar ouvindo a música, um movimento de dança, logicamente. Mas mesmo um movimento sem dança, o movimento ele tem o seu ritmo. Né? Então, o movimento por si só, ele tem um ritmo. Se a pessoa faz o movimento sem essa conexão rítmica, e quando eu estou falando dessa conexão rítmica, é o ritmo interno dele, o ritmo da água dele, da respiratório, né? E aí esse ritmo externo, o ritmo da sala de aula, o ritmo dos companheiros que estão junto dele, o ritmo da música que está tocando, que ele está tentando dançar. Então, se ele consegue ter essa conexão e trazer isso de dentro para fora, esse é um verdadeiro movimento. Então, isso já falava há muitos anos atrás. Né? O Clausiana foi um super visionário também. Né? Siga o seu movimento interno, vá até o fim do movimento. Esse é o movimento verdadeiro. Não faça o movimento pelo movimento, senão é a banalização do movimento, é a banalização da forma. Então, às vezes vejo casais dançando tango e fazendo um monte de acrobacia para cima e para baixo, e joga para lá e joga para cá. Para aquele público leigo que não entende nada, eles aplaudem, eles gritam, eles urram. Para mim, não mexe um fio de cabelo. Né? Porque não me emociona. Não me emociona. Pode até me impressionar. Fala assim, nossa, que impressionante. Ele jogou, a mulher deu 8 piruetas no ar e voltou na ponta do pé. Né? Ai, que maravilha, né? Que destreza, que capacidade. Mas não me fala ao coração. Né?
Não é um movimento que toca no intestino, que toca lá na serotonina. Né? Agora, Olha. se você pega, por exemplo, se você vê o Nureyev, tem vídeos do Nureyev, pega o Nureyev ele faz um movimento com o braço, com a mão, assim, um movimento que ele faça com o dedo, você já está chorando. Você já está chorando de emoção. Uhum. Né? Então, Pega um vídeo do Vitor Costa dançando tango, né? Também é super emocionante. Você fica assim, chego até babar, até escorre assim do lado, assim. É uma emoção, obrigado. coisa assim tão forte que é inexplicável. É verdade, não estou fazendo média, não. Já tinha assistido vídeos seus, né? Agora, depois, né, que a gente combinou, eu fui ainda pesquisar um pouco mais. E como eu me emocionei, viu, com a sua dança. Impressionante. Não é Muito só a obrigado. música, né? Não é só a acrobacia. Agora eu entendo perfeitamente de onde que vem isso, né? Agora você está explicando o que era apenas o sentir, né? Muito bom. Eu tive a sorte do meu primeiro chão de dança, meu primeiro piso de dança que eu tive contato foi com o Klaus Viana. Eu comecei a dançar, eu já estava no terceiro para o quarto ano de engenharia. Né? E eu comecei, na verdade, a dançar, foi através de um curso de teatro. Eu tinha feito até o quarto ano, praticamente, na FEI, que é uma faculdade que tem aqui em São Paulo, que é uma faculdade super puxada de engenharia. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos para passar um mês e tal, que eu estava numa fase meio estranha da minha vida, e eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que mora lá há muitos anos. E minha tia estava em Nova York na época, e o meu pai falou, você sempre quis conhecer Nova York, vai para lá um pouquinho, porque você está com a cabeça um pouco estranha. Quem sabe aceita um pouco esse parafuso. Até parece. E aí, Pior. lá em Nova York, lá com a minha tia, eu comecei a entrar em contato com o meu lado artístico, realmente, com uma coisa que estava lá latente, que estava dormindo, né? E que é um lado, uma veia que vem da minha mãe, que minha mãe é artista plástica. E então, quando eu voltei, eu não queria mais fazer engenharia. Eu queria ir para outras áreas, eu queria para a área artística. Aí meu pai falou, não, falta um ano para você acabar a faculdade. Por favor, né? Acabe essa faculdade. Já paguei até agora. Pelo menos se informe, engenheiro. Você terminou, não? Terminei, mas não foi na FEI. Aí eu troquei de faculdade, eu fui para uma universidade, que é a FAAP, e a FAAP ela tem vários outros cursos. Na FEI só tinha engenharia. Então lá tinha curso de artes plásticas, e dentro do curso de artes plásticas tinha teatro, tinha coral. Então eu acabei entrando no teatro, no coral. Depois eu fui para um curso de teatro no Macunaíma. Né? E aí, lá um professor do Macunaíma me disse, nossa, Vitor, você tem um jeito para dançar, você move o corpo, você deveria dançar. Aliás, eu acho que você tem mais jeito para dançar do que para ser ator. Aí com essa frase ele me convenceu. Né? Aí não tinha mais. Aí eu falei assim, mas escuta, eu tô com 24 anos de idade, eu tinha que ter começado com 5. Né? Ele falou, não, vai lá, vai experimentar. Né? E olha, eu vou te indicar uma pessoa que essa pessoa você não vai ter nenhum preconceito, não vai ter nada, que é um excelente mestre, que foi o Klaus Viana. Klaus Né? Viana. Klaus Viana. E aí eu tive a sorte na minha vida, da minha primeira aula de dança, ter sido com o Klaus. Eu me sinto realmente um privilegiado de ter passado por isso. E aí começou essa longa história, né? Foi desde lá. Super moderno, né? E super diferente, né? Para a época era uma coisa assim revolucionaríssima, né? Muito mesmo. Você sabe, Elizabeth, que olha, hoje eu tô com mais ou menos uns 35, 37 anos de dança, desde essa história. Né? E ah, todo esse processo de vivência corporal foi uma transformação profunda, emocional e física. É lógico que eu tive que também ser acompanhado com a terapia, com psicologia. Né? Eu sou que eu digo
digo que eu sou um terapeutizado, porque eu fiz praticamente uns 20 anos de terapia, né? Com diferentes psicólogos, psiquiatras, e realmente é um processo que eu acho maravilhoso. Tem muita gente que descarta isso, mas eu acho maravilhoso. Agora, Fundamental. o processo corporal foi fundamental. Foi fundamental, principalmente com toda a história que eu tinha com o meu corpo, que era um corpo difícil. Eu tive um acidente quando era jovem, então quando eu tinha 5 anos de idade, eu fiquei com uma perna menor que a outra, que um carro passou por Olha, cima de mim. Então, todo um contexto que você imagina, né? Falando de epicentro de tensão, você imagina uma perna menor que a outra, o que não ocasiona no seu corpo inteiro. O caos que isso provoca em todo o seu ser, inclusive no seu emocional, né? lógico, uma Isso criança me, de 5 isso me anos, dava né? uma insegurança, uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Eu não sabia de onde vinha. Só que aonde que eu cheguei, quando que eu me dei conta? Na aula do Klaus Viana. Foi fazendo uma aula do Klaus Viana que eu estava massageando a minha perna, bem a coxa onde eu quebrei. E aí eu comecei a passar mal. Eu tive assim muita dor de cabeça, enjoo. Aí eu fui para o banheiro achando que eu tinha comido alguma coisa estragada. Fui lá, vomitei realmente, né? E quando eu pus para fora, me veio todo o filme do acidente, de quando eu tinha 5 anos de idade, né? Então, esse filme tinha alguma coisa a ser resgatada, né? E esse resgate justamente era essa diferença de pernas, e aí todas as coisas começaram a voltar, as coisas que eu tinha passado, emocionais e tal. Então, assim, através da dança, através desse contato com o corpo, a gente pode realmente descobrir coisas profundas, porque muito dessa emoção está nos tecidos, né? Vitor, vamos fazer um pouquinho de suspense agora para quem está com a gente aqui, que eu vou encerrar essa live e vou abrir de novo, porque é muito interessante essa sua história. Eu já estou conhecendo um pouco dela, já assisti um pouco da sua vida, né? Mas tem uma pergunta aí que eu quero muito que você responda também, que a Cris fez agora. A Cris é uma professora belíssima, né? Dançarina, bailarina, inclusive, de balé clássico. Ela está perguntando como você chegou ao tango. Então, nós vamos encerrar aqui agora e vamos voltar. Todo mundo voltem, porque o Vitor tem muitas coisas interessantes que agora ele vai falar do tango para a gente e vocês vão ficar surpresos. Como que é legal isso e Tá como bom. que isso mudou a vida dele, tá? Eu vou encerrar, a gente já volta. Um minutinho Ok, só, tá bom? tá bom. Até já.